Boa noite. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar você por esse encontro, por esse culto, por essa aceitação tão grande e essa forma de conversar coisas importantes de uma maneira atual, com os recursos da atualidade e de uma forma bem próxima a todos. Parabéns pela ideia, virou sucesso já, não podia ser de outra forma. Bom, quando a Marli me falou sobre essa prosa em família e falou sobre o tema violência doméstica, eu me lembrei de um trabalho que eu apresentei na disciplina Epistemologia e Psicologia na PUC de São Paulo durante o meu mestrado, na disciplina que o professor Dr. Renato Mezan, que inclusive deu uma contribuição interessante que eu vou falar para vocês. As Irmãs Papin, o filme é baseado em fatos reais, mas nós temos que levar em conta a liberdade criativa do diretor, do roteirista, do produtor, que fizeram uma trama um pouco diferente, inclusive a questão entre elas, e colocou assim o aspecto: duas mulheres, a mãe e a filha, as patroas, duas empregadas mulheres, duas irmãs. Mas na verdade eu vou fazer a ponte, buscar para a realidade. Na realidade, as Cristine e Leia Papin, elas trabalharam para um casal, o marido estava presente, o filme fala que a Madame Lancelin era viúva, mas na verdade não, o marido estava presente, inclusive ele foi o primeiro que chegou na casa tentando entrar e não conseguiu, e se dirigiu à delegacia de polícia de Le Mans para que ele tivesse uma autorização de invasão domiciliar para ver o que estava acontecendo na casa dele, porque a casa estava às escuras, mas no quarto, no sótão, havia uma pequena luz, e que o sótão, onde estava essa luz, era o quarto das empregadas. Então, ele tentou chegar em casa, não conseguiu entrar, porque ele tinha chave, mas a porta estava trancada por dentro. Então ele se dirigiu à delegacia e, com a ordem do delegado, ele foi com uma equipe e invadiu a casa e descobriu a cena terrível, que começa o filme. Aquela cena é real, as duas, a mãe e a filha, Madame e Mademoiselle Lancelin, elas no chão, a Madame Lancelin de costas, com a roupa levantada e as partes genitais e pernas todas furadas, cortadas, e a filha estava na posição contrária, de frente, com o rosto no chão, com a roupa também levantada, e apresentava também sinais de facadas e cortes na região genital e nas pernas. Elas fizeram esse corte e haviam colocado inicialmente uma sobre a outra para que o sangue entre as duas fosse trocado. Um ferimento em cima do outro ferimento. Depois elas retiraram. E essa cena é tão impressionante porque os olhos foram arrancados das órbitas intactos, sem nenhum instrumento, com a mão dos agressores. E eu imagino que deve ter sido uma cena violentíssima. A Madame Lancelin e a sua filha chegando das compras em casa, que elas iam jantar fora, e chegaram em casa, as luzes apagadas, tinha queimado o fusível, elas entrando, as empregadas
desceram um lance de escada e alguns autores colocam que não houve conversa entre elas e a Christine já partiu para cima da Mademoiselle, da Madame, mas outros autores falam que houve uma discussão e durante a discussão a Madame tocou no ponto traumático da vida da Christine, que era a separação dessa irmã caçula, a qual ela era extremamente afeiçoada, e durante toda a sua vida foi a única relação afetiva duradoura que a Christine teve. E ela apresenta durante a sua vida sempre situações de abandono que são, na verdade, o trauma da sua vida. E quando a Madame Lancelin colocou que elas não iriam mais trabalhar juntas, porque ela não iria recomendá-las e que ela iria persegui-las, e então elas iriam ser separadas. Nesse momento, o trauma, repetiu-se o trauma, e a Christine, que já tinha uma história de crises violentas, de agressividade muito forte, partiu para cima dela, e a primeira coisa que ela fez foi arrancar os olhos. E a mulher, ficando cega, não conseguiu nenhum tipo de reação, nenhuma defesa. E as duas avançaram, mataram com as mãos. E só posteriormente elas foram até a cozinha, pegando faca, martelo, e completaram a orgia agressiva, que virou uma verdadeira orgia. E fica claro que quem cometeu essa violência foi Christine. Bom, eu apresentei este caso, como eu disse, lá na PUC, durante as disciplinas do meu mestrado, e eu me coloquei numa situação assim, eu imaginei que eu era uma psicóloga judicial da área jurídica e que eu trabalhava na delegacia e recebi essas agressoras para o acompanhamento psicológico que faria também que daria sustentação ao julgamento e penalidades para as duas, né? E aí eu levantei o seguinte, que a Christine Papin, levantei algumas coisas importantes. Quanto tempo eu vou ter? 20 minutos. 20? Para começar, depois a gente abre. Eu vou falar coisas mais importantes. A Christine, ela tinha 27 anos nessa data que eu coloquei aqui no caso, que eu estaria lá na delegacia de polícia em Le Mans, no dia 3 de fevereiro de 1933, que foi a data em que elas foram encaminhadas para a delegacia. Então a Christine tinha 27 anos e ela começou a contar-me a história da vida dela. Da história da vida dela, eu percebia fatos importantes. Primeiro, ela, aos 7 dias de idade, ela foi abandonada pela mãe, que a entregou a uma tia para que essa tia a criasse. Porque a mãe de Cristina, Clemence, ela não gostava de casamento, de filhos, ela não tinha esse dom da maternidade, da maternagem. Ela dizia que ela nunca desejou ter filhas. Teve 3 filhas, elas chegaram, né? Mas não que fosse desejado, planejado. Então, a segunda filha, que era a Christine, a primeira, Emília, 3 anos mais velha do que a Christine. Quando a Christine nasceu, ela entregou-a para essa tia. Essa tia era uma pessoa solteira
que cuidou a vida inteira de doentes. E como ela fez um trabalho com uma senhora que foi muito bem visto pela família, quando essa senhora faleceu, ela deixou uma herança, deixou casa e uma pensão vitalícia para a Isabelle, que era a tia de Cristina. Então a Isabelle, sozinha, naquele momento, recebeu Cristina e as duas tinham uma excelente convivência. Mas, aos 7 anos de idade, a mãe da Cristina toma Cristina da tia. Então foi a primeira cena, né, de quebra. Ela foi lá e buscou a filha. Mas ela buscou a filha não para criá-la, não para ficar com ela, porque ela entregou no orfanato Bom Pastor. Esse orfanato, né, muito conhecido na França, era daqueles orfanatos que tinham a roda. A pessoa não queria um filho e ia lá, colocava na roda, as freiras recebiam, né, e tomavam conta da criança dentro das ideias e os preceitos religiosos, né, cristãos, católicos, porque essa era uma instituição assim. E Cristine ficou lá nessa Bom Pastor, onde ela foi educada, até os 15 anos de idade. Quando ela completou 15 anos, a mãe retirou-a do orfanato, contra a vontade dela, porque ela gostaria de permanecer no orfanato, já que aquele lugar era o tipo de lar que ela tinha conhecido, e ela gostaria de ser religiosa também. A irmã mais velha, também tinha ido para o Bom Pastor, já era religiosa lá no Bom Pastor. Mas a mãe queria que ela a ajudasse na sustentação econômica da família e retirou-a à força do Bom Pastor para que ela começasse a trabalhar e levar dinheiro para casa. Na história da família, a gente nota o seguinte: a irmã mais velha, Emília, ela tinha sido violentada pelo próprio pai. Quando a mãe ficou sabendo desta cena, a mãe internou-a no Bom Pastor. E Emília, ela não saiu mais do Bom Pastor, tornando-se religiosa dentro da instituição. A Leia, a terceira filha, e a irmã mais nova de Cristina, ela foi a única que a mãe conseguiu estabelecer um certo vínculo afetivo. Ela manteve essa filha junto dela, não assim diretamente. A filha ficava muito com o irmão da mãe, né? Mas, de qualquer forma, ela conseguiu estabelecer um vínculo melhor com essa filha. E no filme, quem assistiu o filme viu uma cena das crianças, a Cristina com a Leia, a Cristina tomando conta dela, penteando, brincando, alimentando. De repente a mãe vem e leva a Leia para dormir no quarto com ela. Então, essas cenas de abandono e de esvaziamento, de alguém que vai lá e desfaz a cena, desfaz a ligação que a Cristina ia duramente, bravamente tentando estabelecer, isso foi a marca traumática da personalidade de Cristina. Uma cena muito importante da vida das duas, Cristina e Leia, e que esta cena é repetida na situação, na encenação dramático-agressiva, violenta que ela conseguiu fazer com as patroas. Um dia, as duas saindo na rua, foram comprar pão, e sempre que a Cristina saía para fazer alguma coisa para a mãe, ela levava a irmã.
E a irmã se desgarrou da sua mão numa rua e atravessou a rua sem olhar para os lados. E nesse momento vinha uma carruagem e ia atropelar e matar a menina. A Cristine saiu em defesa da irmã, salvou-a da carruagem, mas a carruagem passou em cima do braço das duas. Então, existe uma marca no braço que começa numa irmã e termina na outra e que se encaixa perfeitamente. Isso também é um fato real. Então, nesse momento, houve aquela permutação do sangue e depois do assassinato, ela tenta recriar que ela e a irmã tiveram esse sangue misturado, trocado. E o que era dito era que, na medida em que esse sangue tinha acontecido essa cena, elas nunca mais se separariam. Essa era a crença. Bom, um outro aspecto é o seguinte: durante a experiência dela no Bom Pastor, ela o tempo inteiro tentava encontrar em alguma freira uma substituta materna e alguém que ela pudesse estabelecer um vínculo de afetividade, de proteção, né? E esse trabalho que é tão natural na mãe, né? De proteger, cuidar, aceitar, amar. E ela não conseguia. Mas uma cena importante que o filme não apresentou, teve um dia que no Bom Pastor tinha uma irmã que tinha lábio leporino. Então ela tinha apelido de irmã Kiki, pelo tipo de som que ela produzia. E essa irmã, ela tinha mania de passar perto das internas e beliscar. E a Cristine foi tomando raiva disso daí. E um belo dia, quando a irmã passava, a Cristine avançou nela, mas avançou, acredito que com a mesma violência que ela depois fez com as patroas, e para tirar a Cristina de cima da irmã, tiveram que jogar água gelada para ver se continha ela. E a irmã ficou totalmente sem ter o que fazer, foi tudo inesperado, brusco, né? De repente ela foi atingida por uma pessoa extremamente agressiva, né? E quando a Cristine vai falar sobre o que aconteceu, ela diz o seguinte, que ela não sabia, devia, em alguns momentos, alguma coisa, ela chama assim, isso me dominava. Isso me domina, eu sinto que a minha mente se esvazia, minha barriga também fica vazia, eu fico totalmente vazia e eu parto para uma ação incontrolável. Ela descreve também que nesse momento ela vê bolas vermelhas que nascem, crescem e explodem. A única coisa que ela sabe dizer é isso. E é como se fosse um acesso de ira muito forte. Então, na vida da Cristine, existem esses precedentes que estão bem próximos da realidade. Quanto tempo já tem? Eu levantei algumas hipóteses nesse meu estudo de casa, como eu denominei. Primeiro, a discrepância entre o motivo da agressão e a violência da agressão. O motivo foi que elas chegaram e a casa estava às escuras, o ferro havia estourado, queimado o fusível e a blusa de seda que a filha usaria no jantar que eles iriam tinha sido queimada. E a relação entre patroas e empregadas já vinha
né, como o filme muito bem mostra, Davi ia crescendo. Tem uma cena no filme muito interessante, que é a gota d'água, vai pingando, pingando, começa bem fininha, mais lenta, e depois ela vai ficando mais consistente e vai dando a mensagem, passando a mensagem assim, que de pouco em pouco a emoção que estava circulando entre patroas e empregadas, de extremamente positiva, estava virando o contrário, né? Desconfiança, negatividade, restrição, críticas, também cenas de violência. O filme dá um enfoque também assim, da violência doméstica, da relação patrão-empregado, né? Eles focam muito nisso. Cena em que a Leia é chamada para catar pérolas, que a menina estava bordando uma bolsa, derrubou e ela foi chamada para ir catar. E ia ser uma cena assim, bem humilhante, que ela teve que pegar debaixo do sapato da madame, então colocando como isso vai passando uma mensagem de humilhação e vai destruindo uma relação que poderia ser positiva, como era no começo. Logo que elas entraram nessa casa, e a Madame Lancelin estava extremamente satisfeita, orgulhosa e doida para as amigas, colegas irem visitá-la para que ela pudesse exibir as novas funcionárias perfeitas. Isto que aconteceu e terminou no assassinato é um paradigma de uma agressão psicótica. Nós podemos diagnosticar ou levantar como hipótese uma psicose. Que tipo de psicose? Paranoica? Qual a função dessa cena de abandono com o desfecho? Uma das coisas que chama a atenção é o silêncio entre as pessoas e entre patrão e empregado. Um grupo não falava com o outro. E também não foi permitido às empregadas, a Cristine e Leia, que elas falassem, que dessem a sua versão. Não existe nos laudos o depoimento delas. Esse depoimento não foi pego. E é um silêncio que chama a atenção. Por que eles não deixaram que elas falassem? Por que no laudo, no processo, não aparece a impressão da guarda que ficava na cela junto com a Cristine? Porque a Cristine, ela ficou tão regredida que ela não podia ser deixada sozinha. E nos primeiros dias, a Cristine chamava pela irmã constantemente: Leia, quero Leia, me deem a Leia, Leia, tragam a Leia. E o sistema carcerário estava receoso de colocar a Leia e a Cristine juntas. Até que alguém se apiedou dela e levou a Leia para a cela dela. Quando a Leia chegou na cela, a Cristine avançou em cima da Leia com tanta vontade de pegar, de apertar, de abraçar, que eles ficaram com medo de que ela atentasse até contra a vida da Leia e afastaram. Ela tentou também abrir a blusa, tentou beijar a Leia e não conseguiu. E a grande frustração da Cristine nesse momento foi que a Leia aceitou ser separada dela. A Leia deixou que os guardas interferissem, separassem e
tirassem ela da cela. E o fato interessante é que ela, que sempre estava chamando a irmã, a partir desta cena, não mais chamou pelo nome da Leia. Ela eliminou a Leia também da vida dela. Bom, é fácil perceber que o enigma das irmãs Papin é essa relação narcísica, e uma sendo a outra. Não havia divisão. Não era eu, Cristine, e ela, Leia. Era uma coisa só. Dois, que é um. Isso é a experiência narcísica. E conforme a Pierre Ollier nos esclarece tão bem, o narcisista não é que ele não tenha noção de que o outro sai e volta, o outro está separado. O que ele não sabe é que ele está nessa dupla. O eu, ele está sumido, esvaziado, não existente. É esse vazio que a Cristine fala, né, durante os esclarecimentos que ela presta na delegacia de polícia. Estela, eu acho que esse ponto agora é fundamental para a gente fazer a parada, para fazer essa ligação com o direito, né? E depois a gente volta um outro momento aí, mais uns 10 minutinhos. Não sei se vocês perceberam, eu deixei ultrapassar 20 minutos, né? Como mediadora, eu não fui mediadora. Também que eu achei uns 20 minutos. Estava demorando, mas eu me empolguei e não dei conta de fazer o corte. Mas como mediadora, até mesmo, né, em consideração aos profissionais de outra área, né, que não sejam aí que não são da psicanálise, eu vou fazer uma pequena ponte para passar a palavra para a doutora Alice. Tudo bem? Eu só gostaria de frisar, para a gente passar para a relação doméstica, para a relação de violência, né, implicada na relação marido e mulher, essas relações de cenas familiares. Esse modelo que a doutora Ilseia está analisando é que acontece nessas relações amorosas em que nós constatamos e evidenciamos a violência doméstica. A violência doméstica, ela vem exatamente no momento em que o sujeito envolvido na trama amorosa não consegue perceber o outro como distinto dele mesmo. Então, assim como no filme, são homens que têm a posse da mulher. Nessas relações de violência doméstica, nós constatamos uma relação de dominação e de submissão. Muitas vezes a mulher que apanha e persiste na relação, ela é tida na sociedade, né, como uma pessoa volúvel, porque aparentemente é fácil ela deixar aquela relação e buscar a sua independência. Mas nós estamos falando de mecanismos emocionais, de mecanismos psíquicos que muitas vezes não deixam essa mulher sair dessa relação de submissa, né, para ter a sua independência nessa relação de poder desses homens. Relação de poder porque esse homem não consegue, assim como na relação das irmãs, deixar que o outro seja independente, né, para que o outro tenha a própria escolha de ir caso ele queira ir. Então são homens controladores que normalmente controlam a roupa que a mulher veste, são homens controladores que não deixam a mulher trabalhar fora de casa, homens controladores, né, que vigiam, que vasculham a bolsa. E nós temos na nossa condição humana alguns elementos, né, dessa necessidade de posse. Obviamente que eu estou falando que dentro da normalidade nós também temos alguns componentes desses mecanismos.
Agora, o que não pode acontecer, né, é extrapolar, viver isso de uma forma tão intensa, porque aí sim nós nos deparamos com um quadro patológico, onde muitas vezes a personalidade daquele que violenta é a personalidade desse psicótico. Eu acho que com essas palavras, então, eu passo a palavra para a doutora, que vai nos falar exatamente dessas relações de violência nas relações familiares e domésticas. Doutora Alice.